Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Paula Marques, Head de Marketing do CESA. É um prazer estar com vocês aqui hoje, mediando esse painel. Para quem não conhece, o CESA é um centro de inovação, que impulsiona organizações a alavancarem suas estratégias digitais. E, hoje, a gente vai estar recebendo aí três super especialistas no tema de branding, para estar discutindo com a gente aí, o poder das marcas e o desafio, do mundo digital, tá? Para dar início, eu queria convidar aqui a Andrea Dietrich, sócia fundadora da Dietrich, consultora de estratégia digital, com mais de 15 anos de experiência trabalhando com grandes marcas como BRF, Netshoes, Carrefour, entre outras. Bem-vinda aí, Andrea. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. O César é sempre uma referência aí nesse mundo de inovação digital. Então vai ser muito bom a gente falar aqui sobre brand experience, branding, tudo isso. Sem dúvida. Obrigada pelo convite. Que bom. Chamar também aqui Isabela Domingues, parceira também aí já do CESA, sócia fundadora da Consumix Branding, professora PhD da UFPE, com ênfase em branding, branding, estudos de consumo, pesquisa de mercado, planejamento estratégico de comunicação e criação publicitária. Bem-vinda aí, Bela. Muito obrigada, vai ser uma grande noite, um prazer estar com vocês. E Lilian Cruz, sócia fundadora da Zero Graft Thinking, atua em consultoria de projetos de design estratégico, impulsionando organizações e líderes por meio da inovação guiada pelo design thinking. Bem-vinda aí também, Lilian. Obrigada, Paula, um prazer. Legal, boa noite a todos. Boa noite, nosso time formado. Então, gente, vamos dar início. E aí, antes de começar, eu queria só comentar que esse tema de hoje, aí falando das marcas, é um pouquinho também aí de um esquenta que a gente está promovendo junto com a Cesar School, um curso aí de branding, falando sobre brand experience. Então, quem tiver interesse agora, em setembro, vai estar acontecendo. Então, enfim, interessados podem aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. A Andrea e a Lilian estão com a gente aí facilitando o curso. Eu estou inscrita, então ansiosa aí também, para participar. Então, vocês vão receber aí as informações do curso, quem tiver interesse, dá uma olhada, tá bom? E aí vamos começar, nosso papo de hoje. E aí eu queria iniciar aqui a conversa justamente falando um pouquinho da questão desses desafios, que a gente tem visto em relação às marcas, grandes mudanças que a gente já vinha percebendo também, que já vinha acontecendo, não é de hoje, a gente sabe, grandes mudanças de comportamento, do consumo, a digitalização, hiperconectividade, essa disputa muito grande também, por atenção aí nas redes. E aí vem a pandemia, para dar um toque aí maior, desafiador. E aí eu queria perguntar para a Andrea, começando aí com você, Andrea, que está junto a grandes empresas, a grandes organizações, apoiando esse processo de transformação digital, Como é que o branding pode ajudar, a gerar valor, ajudando aí as marcas a se diferenciarem, e se manterem realmente relevantes no mercado? Muito bom. Bom, a gente está falando o que é essa transformação digital, que todo mundo está falando tanto, essa disrupção. Então, a gente vê uma aceleração absurda aí do crescimento das startups, que de fato estão impactando, nos resultados, que estão impactando na vida aí das grandes organizações e provocando um chacoalhão aí em tudo, E o consumidor ficando extremamente digital, pandemia, como você falou, Paula, acelerando demais essa conectividade de tudo. E aí você começa a se perguntar, quando tudo é comparável e comprável pela internet, eu costumo usar bastante essa expressão, que assim, o que vai diferenciar um negócio do outro, Se há um clique eu consigo ter ali na minha mão, eu consigo comparar produtos, comparar serviços, a um clique, por que eu vou numa marca ou em outra? O produto acaba virando commodity, E eu trabalho bastante com varejo, e esse acaba sendo um grande desafio, principalmente para esses intermediários, o varejista, ainda mais indústria, agora começando a vender direto para o consumidor, Então a gente vê que é o consumidor no centro, vendendo tudo para todo mundo, co-criando o produto. Daqui a pouco a gente está vendo aí impressora 3D, daqui a pouco não, estamos vendo já impressora 3D produzindo o seu próprio produto dentro de casa. Qual o papel da marca dentro desse mundo extremamente tecnológico, exponencial? Ela ganha uma relevância
absurda, porque é ali que eu vou começar a construir valor na minha relação com elementos mais intrínsecos. Quando a gente fala de valores, quando a gente fala de propósito, de se conectar emocionalmente com o seu público, numa relação de confiança, né? Porque existem essas grandes marcas icônicas que valem o que valem, né? Apple, Amazon, Google, né? As marcas mais valiosas, inclusive, que acabou de sair no ranking aí de 2020. São marcas que agregam uma experiência e um valor nessa relação muito mais do que a transação de produtos e serviços. Você está entregando, você está se conectando com outros elementos, com outros fatores. Quando eu estou com um computador da Apple, eu estou provando que eu penso diferente, né? Que está muito conectado ao propósito. Então, é muito sobre isso. Quando a gente falava que branding era firula, ou era o budget ali que você pedia, mas posterga para o ano que vem, né? Mas isso virou uma relevância, é o grande fator de diferencial, é o grande fator que pode acelerar, levar o negócio a outro patamar de entrega, de relacionamento com o seu cliente e garantir a sobrevivência do seu negócio. Não, perfeito. E aí, quando a gente fala também, né, de questão de experiência de marca, né, mais do que nunca você conseguir se conectar realmente com o consumidor e propor aí novas experiências, eu queria justamente perguntar aí para a Lilian, né, que vem atuando também, né, Lilian, muito com essa questão de construção de experiências de marca, né, até utilizando, né, práticas do design, né, enfim, nesse processo. Por que é tão importante, né, de repente, as empresas investirem mais, né, nessa brand experience? Bom, o ser humano, as motivações do ser humano, né, são algumas, e elas mudam dependendo do contexto aí político, cultural, acho que a Isa vai falar um pouco sobre isso, mas tem algumas que não mudam nunca, né? E essa necessidade humana básica, que é de fazer conexões, né, é uma que vai sempre existir. E essas conexões, elas podem acontecer no mundo físico ou no mundo digital também, né? Então, a gente vê um movimento muito forte, né, dessa necessidade de conexão e também do consumidor que está evoluindo de consumir coisas para ter experiências, né, para ter memórias. E por isso a importância da experiência de marca, né? Tem uma outra questão também, é que o consumidor, ele elevou um pouco o patamar dele de exigência, né? Hoje você tem possibilidade de hiperpersonalização da experiência com várias tecnologias, né? Tecnologia preditiva, tecnologia, toda a base de CRM, inteligência artificial, machine learning, tanta coisa que está aí à disposição, né, das marcas, para conseguir fazer com que essa experiência seja muito personalizada. Do outro lado, né, na outra ponta do negócio, é a questão da humanização das marcas também, né, do relacionamento mais humanizado. Então, dentro de todo esse contexto, né, a experiência acaba tendo um papel muito, muito importante na construção da marca, e essa experiência, assim, se a gente for falar, né, o que vem acontecendo, a Nike ter escolhido sair da Amazon, por exemplo, por quê? Né? Porque ela entendia que, apesar de ser um canal de distribuição muito importante, a experiência da marca, da forma como ela foi desenhada, concebida, né, não estava acontecendo dentro daquele canal. Né? Então, a consistência da experiência on e offline é muito importante, o teu produto no online refletir o prestígio da marca, né? Se é uma marca que existe também no mundo offline, a presença no e-commerce, né, conseguir construir um engajamento também com o seu consumidor, com o seu cliente, e essa estratégia de e-commerce que vai gerar essa recorrência. Então, cada vez mais a experiência não pode ser deixada de lado, né, porque ela faz parte da construção daquela marca no contexto digital. Não, sem dúvida. E também o próprio isolamento, né? A situação que a gente se encontra hoje, todo mundo em casa, acho que termina acelerando muito também, né? Essa necessidade das empresas, enfim, as marcas conseguirem, de fato, permitir essa digitalização e, de alguma forma, encontrar aí, né? Proporcionar essa experiência que tem que realmente migrar para o digital, né? Não tem como, né? Na situação como a gente está hoje. Então, acho que a gente tem também, né? Alguns movimentos aí interessantes, como as grandes lives, enfim, aí que a gente tem percebido. Né, se você quiser complementar também um pouquinho aí nesse aspecto. Não, só rapidamente, assim, a gente fala que marca, ela não é um slogan, uma marca, ou um logo, ela é o resultado de todas o que fica na vida das pessoas depois de terem tido um contato com a marca.
Então, marca se constrói no seu atendimento ao cliente, se constrói no seu ponto de venda, se constrói na sua embalagem, se constrói na sua cultura organizacional, porque o seu colaborador vai ficar falando de você no LinkedIn ou nas rodas de influência. Então, marca se constrói em todos esses touch points. Então, a gente fala, a experiência é isso, e dentro de uma jornada cada vez mais relevante na vida desse cara. Então, marca tem que sair do papel e virar muito plataforma, né? Como é que eu facilito a vida desse cara direcionado e alinhado ao meu propósito? Não, sem dúvida. E aí, Bela, agora passando aí a bola para você, né, falando um pouquinho também sobre a própria questão da mudança, né, do comportamento do consumidor, né, e essa migração aí toda realmente, né, para o online. Muitas empresas ainda, né, se veem naquela coisa, vou agir aqui no off ainda, vou agir aqui no, né, no on, como é que, né, eu defino aqui a minha estratégia? E a gente vê que cada vez menos isso perde sentido, não é verdade? Então, você fala muito nessa questão, realmente, dessa migração e do conceito on-life, né? Na sua fala, enfim, a gente já ouviu você falando sobre isso. Então, conta aí um pouco para a gente, né, sobre essa experiência, essa questão das empresas trabalharem realmente nesse sentido, na verdade, do on-life, não mais em um, né, ou em outro. Perfeito, Paula, essa questão é muito relevante, né, e tem a ver com o que as meninas estavam pontuando, essa questão da experiência completa, né? Então, como Didi falou, Andrea falou, né, a gente não pode imaginar uma marca como uma estratégia que está ali detida por aqueles que a gerenciam, né? A marca, ela se dá, de fato, na experiência do consumidor, né? Naquilo que ele vai trazer consigo depois de ter contato com o produto, com o serviço, com um ponto de venda online, offline. Na verdade, tudo está articulado para essa construção emocional que são as marcas. Então, a gente não pode pensar nesse mundo apartado, off para um lado, on para o lado, né? E essa busca agora pelo digital, assim, ávida para colocar as marcas que não estavam efetivamente presentes no digital. Opa, agora tá bem? Voltou? Voltou. Ótimo. Melhorou um pouquinho. Estava me picotando a sua fala. Tranquilo, continua. Joia. Que a gente não pode pensar apartado on e off, né? Na verdade, a experiência do consumidor é uma experiência completa e a gente precisa, na verdade, se organizar enquanto empresa para proporcionar esta melhor experiência completa, fluida, que vai do off para o on e volta para ele. E a gente, claro, está num momento agora de ênfase muito grande no digital. Isso é irreversível, é crescente, né? A pandemia gerou esse choque de aceleração do digital nas empresas, mas a experiência ela deve se dar de uma maneira completa, porque nós não somos seres que ligamos e desligamos o on e o off nas nossas vidas, né? A gente acorda, abre o olho e olha um WhatsApp, né, e já levanta e já vai fazer coisas e pegar objetos, enfim, tudo isso. Deu para escutar aí? Tá ainda picotando um pouquinho, mas deu, sim. Não sei se falar um pouquinho mais devagar melhora, mas quando você começa a falar, às vezes fica um pouquinho picotando. Mas deu sim, Bela. Tá. Não, sem dúvida. Com esse tópico, a gente avança. Não, se quiser complementar, assim, quando eu falo um pouquinho mais calmo, melhora. Se quiser aí complementar. Tá. É nessa perspectiva de quem está gerenciando as marcas, primeiro, entender que a marca não é detida pelo seu gestor e pela sua organização. A marca é das pessoas que convivem com ela, né? Marcas são sentimentos, marcas são experiências. Então, a gente tem que entender que essas experiências se dão de maneira completa. Daí vem o conceito do on-life. A gente não pode, nas nossas estratégias, nesse olhar para os consumidores, pensar esses mundos apartados. Né? Então, a gente tem que integrar, né, os nossos canais, ampliar a fluidez, favorecer o omnichannel, para que essa experiência possa ser realmente pulsante, né, satisfatória, que a gente possa, na verdade, superar as expectativas e estar em contato com esse consumidor de uma maneira holística. Joia.
Melhorou, hein? Que tá oscilando um pouquinho, mas no final ficou melhor. Então, continuando aqui, né? Andréa, quando a gente fala também de branding, né? A gente tem muito a questão do conceito do tripé, né? De imagem, discurso e ação. Né? E hoje, mais do que nunca, a gente vê, né? Que, assim, o que vale muito mais é a ação do que até mesmo a intenção, né? Então, a questão aqui que eu queria ver contigo é como é que as marcas conseguem trabalhar melhor essa consistência, né? E aí, quais os impactos também gerados quando, de fato, não se consegue, né? De fato, atuar aí com esse tripé. Nada mais é do que o famoso walk the talk, né? De vocês fazer aquilo que você fala, né? Então, assim, acabou a era das marcas que tinha uma hierarquia, vamos dizer assim, em relação aos seus consumidores, né? Tipo, eu vou lá, eu produzo, eu falo, eu coloco no mercado e você compra. Então, eu acho que essa questão o medo, né, das marcas de falarem a verdade, de se posicionarem de uma maneira transparente, né, essa articulação. Então, assim, a era digital trouxe essa transparência total nas relações entre pessoas, entre negócios, entre marcas, né? Então, com essa transparência radical, então a gente vê sites como Love Mondays, né, que são os próprios colaboradores colocando opinião sobre como eles são tratados dentro da organização, qual é o salário que eles recebem, se o relacionamento lá dentro é positivo ou não. E aí, antes de você aceitar um emprego, você vai lá no Love Mondays, vai olhar e vai falar qual é a reputação daquela empresa, o que estão falando sobre aquela empresa. Né? Então, assim, quando o Reclame Aqui, né, que todo mundo antes de comprar numa marca, você vai lá ver qual é a reputação dessa marca. Então, isso parte de atitudes e comportamentos internos da organização. Então, é muito bonito você ver, por exemplo, numa pandemia, uma empresa que você está vendo que não está tendo tanto que os resultados estão sendo comprometidos dentro de um processo, né, que a gente está vivendo econômico e tudo mais, mas mesmo assim não deixa de investir no atendimento ao cliente, não deixa o cliente na mão e continua fazendo as entregas, continua cumprindo o combinado. Eu vivi como consumidora uma marca que não entregou o produto aqui na pandemia e simplesmente tirou todos os canais do ar para não receber mais reclamação. Tirou as respostas no Instagram, nas redes sociais, tirou o atendimento ao cliente, o chat. Você só conseguia falar via Procon. Então, foi aí que a gente foi para o Procon falar com a marca. Então, assim, não tem mais espaço para isso, e isso traz, o que traz? Uma mudança profunda de como você gere negócios. Porque isso não está num manual, isso está numa atitudinal, isso está em você ter uma liderança que entende que o cliente no centro é não deixar ele sem resposta, inclusive no momento de pandemia, você não deixar de se posicionar, de prestar um atendimento, é você ter uma atitude corajosa. Então, a gente fala muito de virtudes, de atitudes, né? Então, essa marca dos novos tempos, que é o walk the talk, que eu não tenho mais espaço para eu vender e falar que eu sou super positiva, eu prezo por um bem-estar e estou lá contratando trabalho escravo lá do outro lado do mundo, ou eu estou prejudicando o meio ambiente. Isso tudo na rede, isso tudo está aberto, começa a criar movimentos, né, contra as marcas. A gente viveu e viu muito isso, né? O mercado de moda sofreu bastante isso recentemente. Então, essa transparência radical é difícil de lidar internamente, se você não tem uma cultura preparada para isso. Porque senão é uma cultura, uma liderança tradicional, vamos dizer assim, de você abafar o caso, ou de você, mas vamos dar um jeitinho de resolver isso. Você precisa ter coragem, você precisa testar algo que ninguém nunca testou, você precisa dar a cara a tapa, falar a verdade, você precisa expor seus colaboradores para que eles possam representar a marca e ter as atitudes e comportamentos que você fala que tem para fora. Você precisa começar a olhar a cadeia como um todo, né? Antes você ficava, não, mas tá lá. Agora você precisa se preocupar com tudo. Quem são as pessoas que estão conectadas comigo?
qual é, né, falando de sócio-responsabilidade social e tudo mais, quem são os meus parceiros? Será que esses meus valores também estão passando para os meus parceiros? Porque gera uma crise de marca, são os parceiros que estão ali. Carrefour, que foi meu cliente, o que eles sofreram, né, com aquele caso do cachorro, do segurança? Crise de reputação de marca absurda. E como é que se lida numa crise? Sendo humano, vulnerável, pedindo desculpa. E isso requer uma atitude de marca diferente do que a gente via até alguns anos atrás, né? Então, você vê aqui que você tem que ter marcas mais humanas, falar mais de valores, falar mais de causas. Então, é o papel das marcas na sociedade, não só numa relação de transação, de compra e venda. E é muito bonito ver isso na pandemia, porque isso ganhou muita força, né? As marcas que realmente foram lá e falaram assim, vou parar de... Ambev, vou parar de produzir... Parar não, né? Vou começar a produzir álcool muito mais do que os produtos que eu faço aqui para ajudar a sociedade. Você pegar 2 bancos gigantes que se matavam para, numa causa juntos, fazer essa solidariedade em conjunto, em prol aí do que a sociedade estava precisando. Viu muita colaboração entre as marcas também, né, acontecendo, como a gente nunca a gente viu isso. Então, a pandemia acelerou esses aspectos que eu acho que já vinha do movimento de transformação digital, do pensamento de ecossistema, do pensamento da parceria, da colaboração, da soma, né? Que é o ecossistema do mundo menos capitalista e mais colaborativo, né? A transformação digital fala muito dessa mudança de sociedade, né? E as marcas precisam evoluir para esses novos tempos, onde são essas relações agora que vão fazer sentido, né? Então, ela nasce muito de dentro para fora, essa é muito a nossa filosofia, eu e a Lilian aqui, e a Isa também, com certeza. Você ser aquilo que você fala, né? E acho que uma transição, né, na construção das marcas, né, no momento que os gestores estavam aí elaborando os planos e pensando em como fazer, o que eu quero que as pessoas sintam e pensem a respeito da minha marca, né? Será que é isso? Né? Eu acho que hoje a gente tem um movimento que a própria sociedade e a comunidade também molda muito do como você se comporta. Isso é retroalimentado o tempo todo, né? Então, aquele passado onde, né, a construção do marketing, a construção de marca era para, de certa forma, persuadir, né, o consumidor a pensar ou sentir alguma coisa que você quisesse. Hoje é muito mais, tá bom, onde que faz sentido a minha marca estar na mente do consumidor dentro da jornada dele, dentro da vida dele? Né? Como que eu me insiro na vida dessa pessoa, dentro daquilo que tem um contexto que faça sentido e que tenha relevância, e que traga valor, né? Então, acho que a ótica mudou, né? Porque a ótica agora é do ponto de vista de quem está do outro lado, né? Por quê? Porque o diálogo foi aberto, né? E eu acho, Lília, também nessa perspectiva, que as marcas, elas precisam, e estão fazendo, eu sinto isso no mercado, elas precisam parar de temer o consumidor, não é? Porque elas entendem, muitas delas, que elas precisam ser consumer-centric, mas o consumidor em rede, o consumidor que tem múltiplos canais, que é um influenciador digital, porque todos nós somos influenciadores digitais, nas nossas redes de influência, né, eles assustam algumas marcas que ainda acham que o consumidor trará muito mais ameaça do que potencialidades de boas ações, né, de ocupar esses espaços propositivamente. Então, acho que essa é uma mudança cultural também bem importante, né, entender que esse consumidor, ele chega junto porque ele quer co-criar, porque ele quer, na verdade, se ele luta para estar perto daquela marca, isso é um valor, ela é significativa para ele, não é? E que marca não quer ser significativa para os seus consumidores, né? E se ele dá um feedback negativo, que bom que ele está dando um feedback, porque se você não está nem aí, abandona, você simplesmente abandona. Né? Se você ainda está parando para escrever um post ou uma reclamação, tem que olhar isso com muito bons olhos, né? Com muita abertura ali para falar, putz, essa pessoa está querendo construir. Dá a chance até de você saber melhorar, né? E aí poderia simplesmente ignorar e passar e nunca mais comprar ali, e, né?
E acho que muda as mídias também. Entender que as mídias sociais são plataformas de pesquisa de mercado, né? Então, a gente tem técnicas como a etnografia para a gente observar o comportamento do consumidor, né? Então, tem um manancial de dados ali gigantesco. A gente não vai morrer por falta de dados, a gente vai morrer por overdose, talvez, para poder entender como a gente vai fazer a curadoria de tantas informações com tantos insights trazidos pelos consumidores, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar da crítica, né, como o Didi pontuou, de que a crítica, na verdade, é manancial de transformação positiva, né? E falando sobre essa questão da pesquisa, né, Bela, durante a pandemia, muitas empresas de pesquisa investiram em avaliar como que estava o mood da população. Por quê? Porque você tem que ter um alinhamento e uma coerência na comunicação, né? No primeiro momento, acho que as marcas pausaram, né? Simplesmente todo mundo parou de investir, todo mundo parou de colocar qualquer que fosse a mensagem. Depois, no segundo momento, foi uma mensagem pasteurizada, né? Onde você reproduzia trilha, né? O roteiro, né? O áudio, tudo muito igual. Mas o termômetro para comunicação era o mood da população, né? Porque não adianta você tentar colocar uma mensagem num determinado momento e aquilo não ser bem recebido, não estar acolhendo o consumidor dentro de um processo, né, de empatia, de entendimento do sentimento. Mais do que o mood até, né? É o sentimento. Então, a gente acompanhou muito esses dados, né? De sentimentos em toda a América Latina, em todo o mundo, várias pesquisas que foram a cada semana mostrando como que estava o sentimento da população, né? Então, quando que as marcas teriam essa possibilidade? Real time, né? De fazer a gestão da comunicação alinhada, uma gestão da comunicação que fosse realmente indo ali na necessidade da população naquele momento. É verdade, Línia. E até continuando um pouquinho também nessa questão, né, nesse ponto aí de mudança de consumo, enfim, né, e até de consumo de ativismo, que Bela, inclusive, fala muito, né, sobre essa questão do consumo de ativismo, trazendo muito uma visão aí também do consumidor cidadão, né, que valoriza marcas, que defende aí realmente grandes causas da sociedade, e aí, enfim, agora com a pandemia, né, mais do que nunca, a gente vê essa preocupação muito realmente dos consumidores. E aí, como é que você vê, Belo, desafio também para as empresas, né? Complementando até um pouquinho mais do que a gente já começou aí falando, né? Visto que os consumidores estão reavaliando cada vez mais, né? Realmente essas escolhas. E aí, muitas vezes, não dá para você ficar ali em cima do muro. Então, como é que você traz aí esse ponto? Perfeito. Os desafios são muitos, né? Mas acredito que as oportunidades também são imensas. O fato é que a gente tem hoje consumidores que querem saber, né, o que pensa aquela marca, como ela age nas suas práticas mais cotidianas, né, nas suas práticas organizacionais, como o Lilian tão bem pontuou. Não adianta ficar dizendo que é feminista e cadê suas políticas organizacionais, né, que dão protagonismo às mulheres, que geram essa equidade salarial, né, que promovem políticas de apoio às mulheres, seja com creches, né, com N iniciativas que favoreçam a sua qualidade de vida como um todo, o exercício profissional em contraponto à sua vida pessoal. Ou seja, o fato é hoje, não adianta a gente trabalhar branding na ordem da retórica, né? Isso ficou no século passado, quando se colocava campanhas no ar, na TV, especialmente, distribuía-se aquela mensagem, não tinha essa fala em rede de volta, né? A gente não tinha esses embates, e mais do que isso, um olhar muito mais atento da sociedade. Eu acho que a grande transformação é essa, né? A sociedade mudou, e as marcas que não acordaram, eu gosto de dizer, tem marcas que estão assim, oi, vem pra cá, a gente está no século XXI, o século XXI é tão legal, é tão instigante, porque tem marcas que estão lá no século XX ainda. Sem dúvida, não tem espaço mais para isso. A história, enfim, também, né, de intenção, de ação, então esse discurso realmente raso, as pessoas vão atrás para verem as causas, né, para conferir, para realmente ter aí as ações concretas, né. E aí eu queria trazer também para a Lilian aqui,
né, um ponto, até, enfim, mudando um pouquinho essa história, né, enfim, mudança de consumo e tudo, mas que realmente também é uma dificuldade, né, que a gente percebe na questão do branding, que até a André comentou um pouquinho a questão do início, né, de se medir resultados, né, impactos, de fato, para o negócio. Às vezes dá aquela sensação assim, não, vamos adiar isso aqui, né, não vai me ajudar, não vou conseguir mostrar, então vamos, né, de repente seguir aí por outro caminho, ou realmente não dá a devida relevância, muitas vezes porque se tem essa dificuldade, né, de se mostrar realmente os resultados efetivos, e até saber quais são as métricas, né, a seguir, enfim, a estar, né, acompanhando. Então, Lili, que você falasse um pouquinho sobre isso, né, como é que a gente pode tangibilizar melhor, né, e medir os resultados realmente das ações relacionadas a branding, e quais seriam aí essas principais métricas para se acompanhar? Bom, acho que hoje a gente consegue ver a questão do quanto que vale uma marca, né? Até esse valuation, que às vezes não tem nada a ver com os ativos da empresa. Então, por aí a gente já consegue entender e mensurar o valor financeiro de se construir uma marca forte, né? E tantas aí que valem 10, 50, 100 vezes o que é o próprio valor dos seus ativos, tá? Depois tem uma questão que é, se a gente pensa ao contrário, né? Quando você tem alguma coisa que arranha a tua imagem, qual que é a perda financeira que uma marca tem? Portanto, não cuidar da marca, né, também tem esse tipo de impacto, seja uma marca que tem capital aberta na bolsa, que passa por oscilações, dependendo do que acontece com a sua imagem. E a sua imagem está relacionada a tudo, desde um colaborador, foi um caso recente, né, que teve uma questão de um colaborador que tinha uma pessoa que trabalhava na casa dessa pessoa e acabou tendo um impacto na imagem da empresa por conta da forma, do modelo de trabalho que a pessoa mantinha com esse colaborador, né? Desde um colaborador até um produto ou um serviço. Falando de mensuração, o que acontece, né? Hoje, o ônus e o bônus de estar no digital, tudo se mensura, né? Então, no digital, a gente trabalha principalmente 4 grandes momentos de marca, né? A gente fala um pouco em inglês o see, o think, o do e o care, que é um pouco do funil ali, né? Que a gente for falar o awareness ou o conhecimento de marca. E nesse momento do conhecimento de marca, né, no digital, pode ser desde número de acessos que você conseguiu gerar no seu website, número de crescimento na audiência que você tem ali, ou na frequência de público que você tem na sua loja física, né? O Brand Lift, que é um estudo mais específico, onde você tem uma mensuração antes e depois, para você entender que impacto que aquela campanha gerou no momento do SI, que é o momento de conhecimento e de awareness de marca. Alcance também acaba sendo uma métrica importante, né? Cliques e conversão, ou seja, lá no ambiente digital, você realmente tem essa possibilidade de mensurar ponta a ponta. Só para citar alguns exemplos, né? Lá na consideração, coisas como, por exemplo, você perceber como que está a tua busca no Google. Você olhar o Google Trends, como foi a tendência por algum produto, ou por alguma campanha que você tenha feito ali, qual que foi o lift no Google Trends que você conseguiu ter naquele momento da campanha. Ou seja, você consegue mensurar o interesse ou a consideração no momento do think do seu consumidor, né? Depois, indo um pouco adiante, que é a fidelização, né? E, na verdade, acho que onde realmente ali você tem a possibilidade de engajamento, né? Por frequência, por acesso. E aqui esse cliente começa a fazer o quê? Recomendação, classificação da tua marca, né? Então, aqui é o momento onde os reviews entram, onde toda a questão de você ter lá as estrelinhas, isso tudo é uma mensuração importante do poder, do valor da tua marca e da experiência que ela está entregando. Porque às vezes a pessoa não vai reclamar do produto, ela vai reclamar da experiência de compra, do atendimento, né? Então, de novo, né? Todas as áreas da empresa estão envolvidas na construção dessa marca. E a mensuração, tanto no online quanto no offline, você tem que avaliar nesses diferentes momentos aí de conhecimento, consideração, intenção de compra, até a fidelização do seu cliente, né? Que métricas que você vai estabelecer para a sua marca? Não,
Muito bom. E acho também o desafio agora com essa questão do digital é o excesso de dados, de fato, que você falou, né? Então, assim, não tem como não medir realmente algumas ações e até muitas vezes você entender o que é que de fato você vai estar acompanhando para entender o que é que vai mais, de repente você vai estar gerando valor, enfim, trabalhando com esses dados também, né? Que eu acho que na hora que a gente tem esse excesso também, muitas vezes a gente não sabe trabalhar e se perde, enfim, não consegue fazer o trabalho da forma tão efetiva. Isso muda a forma de pensar campanhas também, né, Paula? Então, assim, se no passado você tinha um planejamento gigantesco, né? Você fala, campanha de 3 meses, eu já tenho todas as peças. Gente, hoje não existe mais isso, né? A gestão ágil, que a gente fala, que pratica, né, dentro das empresas, dos negócios, é uma gestão ágil de marca e comunicação também. Porque esses dados que vão ajudar você a mudar o tom, os testes AB que você consegue gerar no digital. Então, você tem que ter essa agilidade para você, de repente, mudar muito rapidamente, né? Óbvio, agora a gente viveu o auge disso, né? Imagina o discurso de marcas e campanhas, quanto que isso teve que mudar. E todo aquele planejamento, talvez, saiu pela janela, né? Então, de novo, a retroalimentação a partir de dados, né? Insights gerados a partir dos dados, mudam completamente a forma da gente planejar. Não, legal. Eu vou começar a abrir aqui para perguntas, para a gente interagir aqui com o pessoal Já que eles estão tem mandando, né? No bastante. chat. Então, vamos começar aqui pela pergunta de Aldreika Albuquerque, né? Quais os maiores desafios de uma marca, né, com uma forte presença regional, que agora quer se posicionar nacional e internacionalmente? Quem quer começar aí? Bem, eu acho importante a gente pensar na cultura, né? Porque talvez esse seja o grande desafio, no sentido de que se hoje a gente tem, com o mundo digital, a possibilidade de entender os consumidores cada vez mais granularmente, ou seja, entender o comportamento daquele consumidor específico, entender as comunidades, as subculturas, tudo isso que faz com que as pessoas se agreguem muito mais comportamentalmente do que sociodemograficamente. Quando a gente expande essa atuação de mercado e a gente vai dialogar com outras geografias, consequentemente com outras culturas, não é? A força da gente entender esse novo consumidor desta marca dentro do seu contexto cultural, né? E, acima de tudo, voltar para aquele ponto que é fundamental para qualquer estratégia: o que é valor para o meu consumidor? Né? Porque a gente sabe que, mesmo dentro da mesma geografia, o que é valor para um consumidor que eu tenho dentro de um determinado subgrupo de consumidores é diferente do que é valor para outro. Então, eu preciso modular a minha entrega de valor, né? E pensar como é que eu vou usar isso aí estrategicamente. É o meu ponto de vista. Maravilhoso. Acho que é isso mesmo, para você não ser aquela marca forasteira, né? E eu acrescentaria, acho que eu lembrei do case da Farm. A Farm é uma marca carioca com posicionamento de roupas, né? Com um posicionamento e um branding muito característico e modulado ali para a mulher carioca, né? A essência dele é a mulher carioca, as estampas, o lifestyle, as fotos, tudo. E é isso que, quando ele foi expandir, foi o que mais fortaleceu a marca, porque justamente você falar, o seu DNA, as suas raízes são essas. Então, internacionalmente, né, indo para Nova York e tudo mais, é o lifestyle da mulher carioca indo para o mundo inteiro. Então, eu acho que é uma marca que conseguiu fazer muito bem isso, e eu acho que muito usando o que a Isa está falando, de olhar como que ela entra, como é que essa marca, com esse seu brand, com esse seu posicionamento, entra em São Paulo, entra na Bahia, entra fazendo, sem perder o seu DNA, mas entendendo o local. Então, a gente fala muito do ser global, mas ser local, né? Esse é o desafio de todas as marcas, o local. E por mais que, então, eu trabalhei em grandes empresas, então eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar durante muitos anos, e eu fui regional. Então, assim, mesmo atuando nacionalmente com uma marca Extra, por exemplo, ou Pão de Açúcar, o Extra era o mais nacional, eu tinha todas as adaptações de discurso para o Nordeste, para o Sul, para o Rio. No Rio eu falava extra, então todos os filmes eram diferentes, eu tinha que ter o jogo de cintura lá do Carioca.
Então, é respeitar essa regionalidade, mas sem perder a sua essência, que eu acho que isso pode ser o grande diferencial, inclusive. E entender, né, entender que, na verdade, assim, no caso da Farm, por exemplo, as pessoas não estão comprando uma roupa, né? Elas estão comprando justamente um significado, um estilo de vida, né? Um modo de se ver e de se mostrar para o mundo. Então, essa é a força, né, das marcas, é a gente passar do tangível para o intangível, da funcionalidade para justamente para essas entregas de sensações, né? E aí a Farm fez muito bem. Muitas vezes esse DNA, né, a origem, essa história também conta muito também, eu acho que para você conseguir, né, usar isso na sua comunicação e valorizar mais ainda até a sua própria marca, né? Eu tenho um cliente no Nordeste, eu tenho um cliente no Rio Grande do Norte, que é o Nordestão, que é em Natal, muito forte, e eu ajudei eles no processo de reposicionamento, de proposta de valor ali, e o que a gente mais fez é assim, tem um mercado concorrente super forte de outros players, foi valorizar aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso jeito, o nosso DNA ali de ser potiguar, né? Então, essa é a nossa grande diferenciação. É verdade. Vamos aqui para a próxima. Juliana Burza, né, perguntando aqui quais pontos são relevantes e podem influenciar no employer branding. Né, o que é importante na comunicação da marca para atrair talentos? Quem quer começar aí? Eu acho que aqui a gente falou um pouquinho, né? A gente falou um pouquinho, a própria Didi trouxe a história do Love Mondays, né? Então, quer dizer, hoje, essa cultura, essa questão toda da transparência, né? E do acesso à informação é muito importante, né? Então, os pontos que são importantes aí, que podem influenciar no employer branding, e por isso, cada vez mais, quando a gente fala de propósito, a gente não está falando só de propósito de marca, a gente está falando de propósito do negócio. Né? Então, isso é uma questão que tem influenciado muito na atração de talentos. Por quê? Porque a gente vem hoje com uma geração que busca cada vez mais uma identidade com os valores, uma identidade com o propósito do negócio, né? E que talvez até fale, olha, não combina com o meu propósito de vida trabalhar nesse lugar. Então, isso é uma questão muito importante. E não são só os jovens, né? Tem outras gerações que também estão revisitando esse alinhamento, né, entre o seu propósito pessoal e o propósito do negócio. Então, acho que em primeiro lugar eu coloco isso, né? E junto com o propósito vem toda a questão dos valores também do negócio, né? De novo, não é que você tem, esses são os valores de marca, esses são os valores... Tem que ter uma coerência, tem que ter uma consistência, né? Não dá para você se colocar para o mercado de uma forma e você ter as pessoas da tua equipe que não compartilham daqueles valores que você, como marca, está dizendo que você tem, né? Então, acho que esse compartilhamento, e até mesmo, hoje, né, os recrutadores estão muito antenados em entender essa questão do fit cultural entre os candidatos e a empresa. Por quê? Porque se eu tenho um candidato, uma pessoa que vai ser um colaborador, que de repente não compartilha dos valores do propósito do meu negócio, isso pode atrapalhar a minha imagem como empregador, tá? Então, eu acho que, em resumo, né, essa questão da consistência que você tem ao colocar a tua comunicação de marca, né, e na forma como você lida dentro do seu processo ali, seja na questão da gestão, né, a liderança, quais são os valores da liderança, como que eles têm ali o seu dia a dia, o tratamento da equipe, tá certo? Porque, gente, hoje, né, com o acesso que a gente tem, na verdade, o cuidado que tem que existir também uma reunião gravada pode ser um nicho, uma crise para uma empresa, né? Então, imagina se você tem alguém da tua equipe que talvez dá uma escorregada numa reunião gravada, isso vira um problema para você como marca, tá? Então, acho que o ponto relevante aí é isso, ter um propósito claro, ter uma visão clara e consistente, e no processo de recrutamento aí você tem que fazer esse fit, esse alinhamento. Posso acrescentar também? Eu acho que aqui um ponto também muito bacana, que normalmente quando a gente pensa em comunicação, ele fala, né, o que é importante na comunicação da marca para atrair talentos? É considerar os colaboradores dentro do plano de comunicação. Muitas vezes essa é uma coisa simples, né? É você
Às vezes, você não coloca isso no seu planejamento. Você fala, vou ativar o público tal, vou usar influência, não sei o que, e você esquece que o seu próprio público interno é o grande influenciador. Então, parece simples, mas muitas vezes a gente esquece de alinhar, de fazer um pré-lançamento dentro de casa, de você estabelecer rituais com a sua cultura que sejam memoráveis e que estimulem o compartilhamento. Mas, antes de tudo, precisa ver quais são as regras internas, porque não adianta você querer fazer isso e você ter lá uma política de punição de quem compartilhar dados ou informação dentro de um escritório ou dentro da loja. Eu trabalho muito com varejo, vivo muito isso, né? Às vezes você tem essa cultura de não pode postar nenhuma foto. Então, você tem que mudar todas as políticas internas para estimular que as pessoas compartilhem, sim, os bons momentos e criar os bons momentos, né? Então, as empresas têm feito lá momento de onboarding, manda uma caixinha manda a cadeira, agora na pandemia, manda a cadeira com uma coisinha de experiência para você ter um melhor lugar de trabalho. E as pessoas vão lá e postam, porque aquilo é incrível. Todo pensamento de experiência para fora, você tem que pensar de experiência para dentro. O de entender que, na verdade, o colaborador, ele é o consumidor interno, né? Então, quando a gente fala de uma consumer-centric culture, né? Quando a gente fala de práticas que vão ter o consumidor no centro, não é só o consumidor final, é aquele que está lá na ponta Isso comprando. mesmo. Entender que o teu interno é a força pulsante do teu negócio, né? E a consistência, na verdade, permeia por tudo isso, né? Assim, não é da porta para fora e principalmente de dentro, né? Então tem que começar realmente com esse engajamento e esse alinhamento interno. Vamos dizer assim, é o mais fácil, é o mais barato, é o mais verdadeiro, né? Olha, se você tem lá 50, 100, 1000 colaboradores, olha a força, se cada um fizer um post positivo da marca, olha a força que essa marca tem, né? E a gente percebeu agora na pandemia, né, onde o pessoal de campo, né, a equipe de loja, que não podia estar nas lojas, né, lojas em shopping, lojas fechadas, viraram verdadeiros embaixadores, né? Então, assim, você treinar o vendedor a abrir um canal no YouTube para ele poder fazer a demonstração de um aspirador de pó, para ele poder vender ali através de uma live no YouTube. Então, quer dizer, toda essa questão de que talvez ter uma força de venda de 1000 pessoas, imagina o poder que isso não vai exercer para uma marca e para o resultado mesmo de vendas que a gente viu agora, né? Via varejo, enfim, com um super movimento nesse sentido. E Magazine Luiza que já fazia, né? A gente vê ali, né? Todo mundo carrega a Magazine Luiza no coração, o pessoal faz campanha. Óbvio, você tem que ter alguns boundaries, né? Tem que ter alguns limites ali para você poder garantir essa consistência, mas às vezes o toque pessoal que é o que vai fazer a diferença ali no relacionamento com o seu cliente, né? Então, acho que essa força de vendas que é enxergada também como um potencial, que é vista como um potencial embaixador e influenciador, é muito poderoso. Muito bom. Indo aqui para mais uma pergunta, né, da Juliene Moura, né, como desassociar a marca de uma empresa X, né, de um parceiro Y, que por algum motivo específico pegou uma má fama, né, fez algo que não representa a empresa no mercado? Que dica vocês dão aí? E a gente está vendo bastante isso, né? Os influenciadores, né? O dono do Madeiro também foi falando coisas no começo da pandemia. Olha, é um desafio dissociar, porque assim, acho que as dicas quando for contratar, quando for escolher um parceiro, é justamente o que a gente volta várias vezes aqui no ponto. Ter meio que um checklist, né? De tipo, esses são os valores e condutas que eu preciso para cada parceiro que for trabalhar comigo. Então, às vezes, você vai escolher muito pela imagem, pelo potencial de influência, pelo volume de influenciadores, mas você não está olhando qual é, de fato, a índole, a essência desse cara, desse influenciador, se está alinhado com as suas crenças e com os seus valores como organização. Esse, para mim, é o fundamental. Mas depois que fez, aí, gente, acho que a gente está falando aqui de um jogo muito humano, de falar realmente, também entendemos que pisou na bola não é a conduta que nós temos internamente, por isso que a gente está
separando aí os nossos, tipo, reportar com transparência o processo que levou a uma dissociação, o porquê. Eu acho que isso é importante, essa transparência. O que mais que vocês acham, meninas? Eu acho que, na verdade, isso vai ser o reflexo de um trabalho continuado, porque, veja, uma marca que se mostra, de fato, coerente com o seu propósito, com os seus valores, com as suas práticas cotidianas, quando ela se vê num momento de crise, né, ela deve, sim, né, se desculpar, né, assim, se colocar nesse lado mais humano de quem é passível de erro, porque as marcas hoje estão numa relação horizontal com os seus públicos todos, né? Então, de fato, tem que descer do salto, tem que admitir o erro, mas um trabalho continuado bem feito, que vai fazer o consumidor saber claramente qual a identidade e personalidade daquela marca, vai fazer com que ele mesmo separe o joio do trigo, porque ele vai ter a clareza de que aquela marca não comungaria daquela atitude. Então, é um trabalho continuado. Branding é gerúndio. Branding é processo contínuo, né? Então, a gente vai, na verdade, fazendo uma poupança de reputação. E quando se vê numa crise, talvez por um co-branding, né, que não foi o mais adequado ou que sofreu algum imprevisto, você tem uma poupança de reputação ali que vai fazer com que os consumidores saibam claramente quem é quem. E eu acho que eu vou até além, né, que hoje, na escolha até dos canais aí, que tem uma infinidade para você trabalhar no mundo digital, né, e muitas vezes até aquela mídia programática, né, que você fala, caramba, onde será que a minha marca vai estar exposta, né, como será que a minha marca vai estar associada, quantas vezes, né, a gente não pega a notícia, de repente, de uma tragédia, e a tua marca está lá porque entrou programática. Então, quer dizer, o cuidado que você tem que ter também na escolha dos canais onde a marca vai estar exposta, né? E aí você tem também toda a tecnologia que tem que te ajudar, né, em fazer esses filtros de quais são, que a gente fala, né, os blacklists, os whitelists de exposição e de tudo mais, porque, às vezes, também não é uma decisão que você escolheu, tá ali, e que acaba acontecendo. De novo, né, isso pode ferir a sua reputação. Legal, legal. Estamos caminhando aí para o final, então, para a gente não passar aí muito da hora, eu vou pegar mais uma pergunta aqui para compartilhar com vocês. Tem uma até que é o Drake, a pergunta da questão do posicionamento de marca, né? Como trabalhar um novo posicionamento de marca internamente para clientes e colaboradores. A gente falou aí um pouquinho, se alguém só quiser complementar mais esse ponto, para a gente pegar a última aqui. Eu acho que o que acontece nesse caso, às vezes, é até ter um processo de co-construção, né? Onde os próprios colaboradores ajudam nesse processo de determinar e de desenhar esse plano de posicionamento, ou na etapa de comunicação também. Isso aumenta muito o engajamento, porque não é só uma questão de, estamos comunicando o novo posicionamento da nova marca. Eu fiz parte, eu representei a área tal dentro do comitê que estava ali discutindo essa questão de marca. Então, eu acho que cada vez mais, né, você conseguir expandir essa questão de determinação de posicionamento de marca, além do marketing, né? Às vezes está ali, né, fechado na área de comunicação, na área de marketing. Por que não ter um representante do RH, esse comitê que está discutindo posicionamento, ter alguém da área de finanças, ter alguém ali da área de supply, que é quem está lidando ali com produto, com fábrica, com produção, ou com a ponta da loja, o comercial, né? Então, acho que esse processo de transparência também na condução do posicionamento, determinação da comunicação, sair um pouco aí e quebrar esses silos, né, que existem dentro das empresas. E entender que a marca não é dos donos da marca, a marca é das pessoas, né? Então, como é importante a gente escutar todas as pessoas que se relacionam com essa marca, para que, de fato, ela possa estar alinhada com os desejos daqueles que são os verdadeiros detentores dela, né? Que são as pessoas que se relacionam com ela. Porque se os próprios colaboradores não se identificarem com esse posicionamento, né, já não vai funcionar aí muito bem. Não, gente, vamos aqui para a última, então, para a gente caminhar para realmente encerrar, né, que senão a gente fica aqui conversando até, né, altas horas. E continuar no nosso curso. Exato. Da Tassiana Burgos, né, como vocês avaliam a credibilidade e eficácia do uso de chatbots
como relação entre marcas brasileiras e seus clientes? Olha, a gente nunca pode entender o chatbot que ele vai cumprir o papel ali de representante 100% da marca, né? Que vai substituir a minha visão, acho que ele tem um papel muito importante de ajudar nessa primeira linha de serviços ali de atendimento, que realmente ele traz uma velocidade absurda, traz uma otimização, uma facilidade para a vida do cliente, que é isso que a gente precisa. Mas eu nunca deixo 100% isso na relação, sem deixar uma relação humana por trás, se aquilo não resolver, porque senão você fica ali batendo, né? Não resolveu, não entendi o que você falou. Então, acho que tem uma questão de, primeiro de tudo, se adequar muito a linguagem à marca, né? Para ela estar muito alinhada à linguagem da marca, entender o papel funcional dele dentro do seu processo de atendimento, para que ele tenha um papel ali claro, e óbvio que ser útil. A usabilidade, a eficiência, ela tem que ser maravilhosa, porque senão você joga contra mesmo, né? Então, eu vejo um pouco isso. Sempre deixa o fator humano ali, se não resolveu, você tem o segundo nível de atendimento, o terceiro nível de atendimento, mas para relação. E eu acho que para quem está implementando, né, essa estratégia, também tem que entender, estava conversando com um cliente, que o chatbot demorou 1 ano para conseguir de forma autônoma fazer 30 operações. Então, a gente está falando que a inteligência artificial ainda é assim, ó, um bebê, né? Então, eu acho que, óbvio, se a gente fala, gente, tem que transformar, tem que transformar. Você está ciente do que significa essa transformação, né? Você está disposto a, de repente, receber feedbacks de que o bot não entendeu? Sim, então vamos adiante, né? Acho que eu me lembro também, esse para mim foi assim, 2008, primeira campanha no YouTube de uma marca que eu trabalhei, né? E aí começaram a postar comentários. Tira a campanha do ar, porque não estava acostumado, gente, a receber feedback, né? Então, mesma coisa, eu acho que aqui a gente está num hype de uma tecnologia e a gente tem que estar aberto de que esse feedback venha. E eu acho legal a gente comentar, né, o que a Maro, ou o que a Magalu, quando criou a Lu, né? A Lu ela é um chatbot, mas humanizado, né? Ela é um avatar, né? É um avatar que ganhou personalidade. Então, assim, você vê assim, a Lu, ela foi uma das maiores influencers do Brasil. A Lu, é um storytelling, né, Didi? Uma marca. Então, assim, ela pode te ajudar muito na construção de marca, se muito bem feita. Que aí esse é o ponto que eu falei do terceiro ponto de usabilidade, de tecnologia. E a Amaro acabou de criar também uma, né, da Amaro, com todo o lifestyle. Então, eu acho que se você usar ali até como um arquétipo aí de marca teu, é bem interessante. Ela é a expressão máxima da sua marca, né? Desculpa, Isa. A respeito da tecnologia fria, acho que Magazine Luiza faz isso muito bem, me coloco na condição, inclusive, de consumidora, de quem foi acionada como consumidora pelo bot recentemente, de que demonstram a atenção, né? Então, assim, todo o percurso da minha compra, do que estava vindo, de quando ia chegar, tudo ia sendo comunicado de uma maneira muito afável, né? Então, assim, a linguagem é extremamente importante, porque a linguagem, né, e essa própria atenção reflete o que é a essência da marca, né? Então, esse uso tecnológico a favor daquilo que está no âmbito estratégico, entendendo que, claro, essa tecnologia vai ser refinada cada vez mais, né, e que vai ter múltiplas funcionalidades, assim, muitas funções, no sentido, como você falou, né, de você poder rastrear, de você poder demonstrar uma atenção, um cuidado. Eu acho que esse quadro tende a se intensificar com esse uso, que é um uso a favor da humanização, e não de uma relação mais fria. Perfeito. E aí você tem os casos do que não dá certo, né? Falam muito do BIA, né? Do Bradesco, que não é eficiente, que não funciona. Então, quando fizer, tem que fazer bem feitinho, ou alertar muito as fases que você está no projeto. Exato. Né? Você deixa muito transparente, assim, estamos testando, né? Então, acho que essa transparência em tudo.
Não, gente, o papo tá ótimo, mas aí chegando, né, no final já do nosso bate-papo, acho que a gente falou aqui temas, né, super relevantes, pontos, né, desafios, mas também acho que um mundo aí também de oportunidades que dá para a gente realmente, né, conseguir trabalhar, enfim, e melhorar aí, né, o trabalho de marca das empresas. E fica, né, mais uma vez aí a dica para quem quiser se aprofundar no assunto, né, participem com a gente do curso do Brand Experience, que vai ser agora em setembro, né, com a Lilian, com a, né, Didi, né, a Isabela também participa com a gente aí do GENED, falando também, né, sobre a questão do consumidor na era digital. Então, né, aproveitem aí, acho que tem até um cupom de desconto, quem tiver interesse, né, então vamos aprofundar essa conversa mais à frente, tá bom? Queria agradecer muito a participação de cada um de vocês, né, Bela, Lilian, a Didi, não sei se teve que sair, e aí, enfim, eu abro aí só para vocês fazerem aí um agradecimento final, deixarem uma mensagem aí para o pessoal. Aí, André, você quer começar? Bem, eu agradeço pelo convite, Bela. dizer a Paula que é uma alegria estar aqui e agradecer a Andréa e a Lilian pela oportunidade de estar aqui juntas, debatendo esse tema incrível, né, e recomendar que todos façam, todos e todas façam o curso, vai ser incrível, né? Vamos nos encontrar lá. Obrigada. obrigada também, delícia de papo. Obrigada, Paula, César School, a Isa, Li, acho que só aqueceu, né? Só aqueceu o papo, acho que tem muita coisa para aprofundar, e muito legal a quantidade de comentários ali, a participação das pessoas também, super bacana. Obrigada, pessoal. Muito bom. O recadinho deixo, bom, agradeço, né? É uma delícia estar aqui nesse papo, mas o recadinho que eu deixo é que eu e a Didi, a gente coloca os alunos para trabalharem, né? A gente chega, a gente é jovem, mas a gente tem experiência, então a gente transmite o nosso conhecimento e bota a galera para trabalhar. Então, a aula é muito prática, muito mão na massa. Se você está hoje com um desafio de marca que você quer resolver, a gente vai estar lá junto com você, colocando em prática o conhecimento, tá? Né? Então, a gente tem um mix aqui, né, entre ser um pouco, entre ser teórica e ser prática, né? Então, vem, se você quer construir uma marca nova, se você precisa repensar seu posicionamento, se você está pensando em... Congelou aí um pouquinho a Lilian. Travou bem no merchan? abrir um negócio e quer começar a pensar Pronto. também a questão de marketing. Só estava falando que a gente vai botar a turma para dentro. Não, sem dúvida, aí o pessoal tem que aproveitar. Eu já estou aqui ansiosa para que comece logo e a gente coloque a mão na massa também. Gente, obrigada mais uma vez, obrigada a todos vocês que estiveram com a gente aí nessa conversa. Né? Uma boa noite, fiquem todos bem também, tá bom? Obrigada, Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.